Olá, você está no Universo da História, sempre com você trazendo assuntos de relevância, de cultura de maneira geral. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem significativo para os dias atuais. Inclusive, nós vamos dividir em dois programas, tá? O primeiro, nós vamos falar sobre a civilização árabe muçulmana e no segundo, nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto histórico do ódio entre judeus e muçulmanos. Esse ódio é tão antigo assim quando é colocado realmente ou é alguma coisa mais recente em termos históricos? Vamos conversar sobre esses dois pontos. Mas primeiramente, vamos entender um pouquinho como surgiu a civilização islâmica, o Islã, né? A civilização muçulmana. Vamos lá? Vamos para a primeira imagem, então? Nessa primeira imagem, você está vendo justamente onde surgiu. E surgiu na Península Arábica, né? A partir da Península Arábica, a fé islâmica, ela se difundiu por diversas regiões do mundo. Mas vamos aos poucos. Primeiro, vamos para a segunda imagem. Nessa segunda imagem, você está vendo justamente o fundador da fé islâmica, o profeta Maomé. E esse profeta Maomé, ele cria a civilização, a fé islâmica, digamos assim, a partir de revelações que ele teria recebido do arcanjo Gabriel. E aí vem o primeiro ponto importante. Arcanjo Gabriel? Arcanjo Gabriel é uma figura judaico-cristã. O que uma figura judaico-cristã está entregando revelações de uma nova fé para um árabe? É aí que vem o primeiro ponto para você. A fé islâmica, ela não se coloca contrária à fé judaica ou à fé cristã. Não. Para a fé islâmica, ela vem com as últimas revelações do mesmo Deus dos judeus e do mesmo Deus dos cristãos. Tanto que a palavra Alá é Deus em árabe. É muito errado aquele que diz o Deus Alá, está dizendo Deus, Deus. Não, de jeito nenhum. Deus significa Alá. E Alá significa Deus. Portanto, né, ele recebe essas revelações do arcanjo Gabriel, né, que vão estar colocadas, inclusive, no principal livro, o Corão. Certo? Bem, ele recebe essas revelações e vai tentar instalar essa nova fé no centro religioso da Península Arábica, que é justamente a cidade de Meca. A cidade de Meca sempre foi um centro religioso para os árabes. Era uma fé politeísta até ele chegar. Ele chega em Meca e tenta instalar a nova fé. Mas aqueles que dominavam a religião anterior politeísta, os chamados coraixitas, o impedem, o perseguem. E então ele foge. Ele foge de Meca no ano de 622. Se nós formos para a próxima imagem, vocês vão justamente ver o Corão, como eu estava falando, né? O Corão, que é o livro sagrado, que está ali sendo lido por um crente. O livro, que é a leitura, ao Corão, né? Quer dizer, a leitura, ao é o artigo, o as, os as, né? E Corão, leitura. Então, dentro deste livro, neste livro, estariam todas as revelações do arcanjo a Maomé. E o segundo livro importante é a Suna, que são uma coletânea de textos a respeito do profeta, trazendo ensinamentos de atitudes e comportamentos que todo muçulmano deve seguir. Bem, seguindo para a próxima imagem, como eu estava dizendo para você, o arcanjo Gabriel dá as revelações e o profeta, então, vai para Meca tentar instalar a nova religião. Não dá certo, ele é perseguido e ele foge. Quando ele foge para a cidade de Iatreb, que em homenagem a ele vai ser chamada a partir de então de Medina al-Nabi, traduzindo a cidade do profeta.
Bem, esta fuga, ela acontece no ano de 622, que justamente marca o início da fé muçulmana. Para eles, o ano 1 é o ano de 622. Bem, essa fuga marca o início do calendário. E também, fuga significa hégira em árabe, que é um momento extremamente celebrado pelos islâmicos, pelos muçulmanos, pelos maometanos. Mas vamos seguir em frente. Ele, então, ele se estabelece em Yatreb al-Nabi, permanece ali durante algum tempo, e depois que ele consegue um grande número de adeptos, ele retorna a Meca. E então aí ele consegue instalar definitivamente a nova fé na cidade que era o centro religioso. Meca torna-se o ponto fundamental da civilização e do mundo islâmico. Tanto que até hoje, todo muçulmano, todo islamita deve pelo menos uma vez na vida ir rezar em Meca. Bem, mas o problema é, o profeta Maomé, ele morre em 632. E depois dele, nós teremos alguns califas. Califa, a palavra califa quer dizer sucessor. Sucessor de quem? Do profeta, né? Nós teremos califas que irão comandar o povo muçulmano. E, inicialmente, 4 califas, os chamados califas perfeitos, que foram, alguns deles, inclusive, aqueles que ajudaram o profeta Maomé, quando ele recebeu as revelações, a redigir o Corão, né? E eles, então, serão os 4 califas perfeitos. Depois destes 4, chamados 4 califas perfeitos, o mundo islâmico vai se dividir. E justamente essa divisão você vai ver agora, na próxima imagem. E aí você tem justamente xiitas e sunitas. Vamos entender essa divisão xiitas e sunitas? Vamos lá. Xiitas são aqueles que só aceitam como leitura sagrada o Corão. Para eles, a única leitura de fé aceitável é o Corão. E também, para eles, só pode ser califa, sucessor do profeta, mandatário do mundo islâmico, aquele que tiver, por algum caminho, um parentesco com o profeta. Já o sunita, não. O sunita aceita 2 leituras, o Corão e as sunas. E para ele, pode ser califa qualquer um, desde que devidamente escolhido, desde que escolhido de forma adequada, dentro dos ditames. Pode ser califa, independente de ser parente do profeta ou não. Mas é possível ainda encontrarmos parentes do profeta, por exemplo? A gente tem como localizar isso? Veja, é importante destacar o seguinte para você. Até alguns historiadores dizem uma frase muito interessante, que o profeta Maomé, ele surgiu à luz da história. Isto é, nós podemos localizá-lo historicamente, nós podemos encontrá-lo, nós localizamos seus parentes. Ele existe historicamente. Então, a partir daí, se torna fácil identificar a sua descendência, seus parentes. Tanto que nós já tivemos, pelo lado dos xiitas, os fatímidas. Quem são os fatímidas? Quem foram os fatímidas? Aqueles que acreditam numa descendência do profeta a partir da filha dele, Fátima, daí fatímidas. Nós tivemos os abássidas, aqueles que acreditavam na descendência do profeta a partir do tio dele, Abbás, daí abássidas. Então veja, para os xiitas o necessário parentesco. Para os sunitas, nem tanto. Não é necessário, não. E acabou que o mundo islâmico se dividiu nessas 2 facções,
que hoje estão extremamente presentes, né? Se você pensa no Iraque, por exemplo, né, você tem sunitas. Você pensa no Irã, você tem xiitas. Uma pergunta que todos fazem e que é importante colocar. Espera um pouquinho. Quais são os radicais? Para começar, radicalismo não é uma coisa que tem a ver diretamente com a fé islâmica. Radicalismo pode estar presente em qualquer religião. Por exemplo, nós estamos vendo ultimamente, acho que você concorda comigo, né? Estamos vendo ultimamente muitos cristãos extremamente radicalizados. Então, radicalização não tem a ver com uma religião específica. Qualquer religião pode se radicalizar. E, presentemente, temos percebido que tanto o xiita quanto o sunita pode, por um momento ou outro, se radicalizar, por uma eventual questão ou outra, se radicalizar. Mas isso não é apenas para a fé muçulmana, é para qualquer religião. E voltando à nossa última imagem, só para concluir, você está vendo ali na última imagem, justamente, como o mundo islâmico se espalhou. Se você olhar no mapa, você vai ver que a fé islâmica começa na Península Arábica, ela se espalha depois para o Oriente Médio, alcança todo o norte da África e depois chega à Península Ibérica. E hoje, você sabe, o mundo islâmico está espalhado em várias regiões do mundo. E também percebe o seguinte, que a maior parte do mundo islâmico é formada por sunitas. Já que, claro, como esta fé se espalhou por várias regiões diferentes, é lógico que nessas várias regiões diferentes nós não teremos parentes do profeta. Então, o mundo sunita, o mundo islâmico sunita, é bem maior em termos de quantidade de adeptos que o xiita. Mas isso não quer dizer, de forma nenhuma, que um é mais radicalizável do que outro, de maneira nenhuma. Bem, encerramos por aqui. Espero que você tenha pego as ideias principais e voltaremos a seguir com mais um vídeo falando sobre esse suposto ódio. Quando ele surgiu, esse ódio entre judeus e muçulmanos. Até o próximo vídeo, hein? Não se esqueça de se inscrever, por favor, faça um comentário. E não se esqueça, aqui, até o agora, também é história. Tchau, tchau!